Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 5 minutos. Bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira pós-feriado, dia 2 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Ontem foi dia do trabalhador. Parabéns aí ao trabalhador brasileiro, né, que festejou ontem. Lógico, muitas polêmicas envolvendo as comemorações do dia do trabalhador. Para quem nasceu nesse dia 2 de maio, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Terça-feira, participação de Juliana Souza nos comentários, nos controles técnicos, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. E a todos que nos acompanham aí nas redes da Virtual News. Mais um dia aqui. Começando a terça-feira com cara de segunda, né? Cara de segunda, né? Semana de 4 dias. E você estava falando de aniversário. Sim. Queria mandar um abraço para o querido Ivan da Conceição, a artista do teatro aqui da nossa cidade, um militante super engajado nas lutas pelas políticas públicas de cultura, um amigo querido. Parabéns para você. Opa, Ivan, grande abraço, da Conceição, Ivan. É isso parabéns, aí. Ivan, parabéns, feliz aniversário. 10 horas mais 7 minutos, Juliana, vamos às notícias desta manhã, as manchetes, algumas manchetes. Vamos embora, né? Depois do dia do trabalhador, com mensagens, com anúncios importantes, com polêmicas. E a gente lembrando que todo dia a gente tem que bater o nosso cartão, né? Das 8 às 5, às vezes das 7 às 3, das 3 às 11, das 11 vira para outro dia. A vida do trabalhador brasileiro não é fácil, mas que a gente consiga aí, dia após dia, melhores condições de trabalho e principalmente maiores oportunidades, porque existe muita gente na fila procurando por trabalho, por emprego, por oportunidade. Então, fica a dica que não são só os anúncios, mas principalmente as oportunidades que precisam aparecer no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, enfim. E aí a gente faz a pergunta, o jovem que está fazendo 18 anos hoje, que pode estar ingressando no mercado de trabalho, tem oportunidade? Essa é a questão. 10 horas mais 8 minutos, vamos às manchetes que circulam por esta manhã de terça-feira. Principais notícias desse dia 2 de maio de 2023, vamos lá. Para não passar em branco, a pedido de Lula, Renan Calheiros marca sabatina da ABIN. Ex-presidente Jair Bolsonaro faz críticas ao presidente Lula durante AgriShow. São Paulo registra o primeiro caso de subvariante Acturius da Covid-19. Governador Tarcísio fala em cadeia para invasores de terra. Não vamos tolerar baderna. O governo estuda isentar PLR do pagamento de imposto de renda, diz Lula. Isso são algumas manchetes que estão circulando aí no dia de ontem. Bolsonaro no AgriShow, criticando a presidência, a condução da presidência por Lula, a condução do país por Lula. Teve o AgriShow, aproveitou e falou. Tarcísio também falou no AgriShow e disse que não vai tolerar questão de invasão de propriedades em São Paulo. Diz que São Paulo vai dar o exemplo. Diz que invadiu, vai ser cadeia, sem tolerância. Então está aí o governador. Lula diz que vai isentar a PLR, ou seja, aquela participação de lucros e resultados, né, do imposto de renda. Tudo isso foi dito ontem, durante os eventos que aconteceram. Lógico, dia do trabalho, a AgriShow iniciando, que segue aí até quinta-feira, que é dia 5, perdão,
Então, tudo isso envolvendo as políticas no dia de ontem, não, Juliana? Bem... Dia do trabalho, dia de discutir diversos temas, né? E aí me chama a atenção essa preocupação de falar das invasões de terra e dessa rigidez de não permitir que isso aconteça. E aí eu fico me perguntando algumas coisas aqui, e principalmente um problema que é super grave e que isso não tem sido discutido, ou pelo menos eu não tenho percebido uma ação do governo do estado com relação a isso, que é a questão das pessoas em situação de rua e drogadição que estão no centro de São Paulo, tentando invadir loja, invadindo loja, tentando invadir carro, roubando as pessoas, né, de forma na luz do dia. Existe também preocupações que o governo do estado tem que ter. Reforma, a gente falou disso semana passada, né? Sim. Da preocupação com a reforma agrária. Então, entender que essas ocupações que acontecem, qual é o movimento de ocupação e qual é o movimento de invasão das áreas, e aí agir, evidentemente, quando houver alguma retaliação a isso, ou algum enfrentamento direto, né? Essa questão é muito delicada. Então, acho bem preocupante o governador se colocar dessa forma, porque cria uma ansiedade para quem não entende o que é a importância da reforma agrária no país, né? E essas invasões de terra, isso cria uma ansiedade de dizer, olha, vamos lá, vai ter que acontecer, agora sim o pessoal vai entender e vai saber o que está facultado a eles, agora eles vão pagar, agora eles vão entender que não pode entrar na terra. Uma coisa é entrar na terra produtiva, ocupada, de trabalho, tudo mais. Essa questão precisa ser vista pelos movimentos de ocupação, do movimento sem terra, sem teto. Outra coisa é a gente ir com a armadura pronta para quem está ocupando uma área que está desabitada, que não é produtiva. Então, assim, o estado de São Paulo é grande por sua excelência, tem áreas no interior que são vastíssimas e que poderiam ser feitas questões de reforma e de acolhimento, né, dessa população que precisa, e é uma população que precisa de área para trabalhar, inclusive, né? Quando a gente fala de você trabalhar a reforma agrária, é justamente da condição para aquele trabalhador da terra, da roça, ter o seu subsustento, ter sua área para poder produzir. Então, por isso que é muito delicado a gente entrar nesse termo, e eu acho que o governador acaba esquentando o clima de uma situação que o governo ainda não se posicionou sobre como vai lidar com essa questão, entendendo a diversidade do tamanho do estado e principalmente no interior, no alto interior, onde existem as terras de produção. É diferente do que a capital de São Paulo, que você não tem espaço, né, para esse tipo de trabalho. E aí, quando eu trago essa questão das pessoas em condição de rua, da drogadição, da questão da Cracolândia, que não está sendo tratada como deveria ser tratado, e isso mexe no dia a dia de todo mundo, do trabalhador. O pessoal que trabalha ali no centro de São Paulo, Márcio, tem impressionado muito o governo, justamente porque tem que fechar a loja mais cedo, não tem segurança nenhuma, pode a qualquer momento ser invadido e não ter ali, né, ter problemas para poder cuidar do seu negócio. Então, para além da questão da invasão das terras, penso que o governador precisa olhar para essa questão, porque daqui a pouco está perdendo o principal pilar econômico do Estado, ali no centro de São Paulo, porque não está resolvendo essa questão e aí, preciso falar, não pode ser na força. A gente sabe que essas pessoas estão em condição de uma doença, né, afetados por uma doença que a droga provoca, e precisa se pensar meios de sensibilizar e de trazer essas pessoas para tirar da rua. Porque o que fez? Né? Se espalhou a Cracolândia, então tem várias áreas agora no centro de São Paulo que são ocupadas por eles. Eles não têm um ponto fixo. Então, isso é bem sério. Estou trazendo isso porque são coisas que eu observo que o governo tem 100 dias aí que ainda não se posicionou para tal. É necessário uma atitude enérgica, porque a gente entende essa questão da drogadição. Mas o que está acontecendo em setores na capital é que as pessoas estão reféns de assalto, de roubos, de agressão. As pessoas estão dentro do seu veículo, parou no semáforo, a pessoa invade para roubar o celular.
Quer dizer, isso já passou de uma situação comum e é necessária energia e coibir essa questão. A segurança tem que estar presente, porque enquanto você discute a condição de um indivíduo, mas agora você está discutindo uma condição de segurança já, né? Então, o que você falou, são 100 dias, mas isso já era para ter acabado. Já era para ter pensado alternativas, já, né? Isso não é para ter. No mínimo, quem está dirigindo tem que ter a segurança. Quem está caminhando tem que ter a segurança. Então, é necessário observar. A questão da invasão, eu trago até para você poder falar a respeito, que nós estamos falando de invasão. Lógico, na minha opinião, a invasão ela é proibida em todos os aspectos. Todos os aspectos. Porque eu não tenho como permitir a invasão de terras aqui e dizer que não invadam a terra Yanomami. Então, a permissão não no Yanomami é não para o geral. Eu não posso abrir precedentes. Pode? Não pode, porque o indígena, eu estou dizendo que pode. E nós estamos enfrentando uma questão na terra de Yanomami, as invasões de garimpeiro. Não pode. A terra é do índio, dos Yanomamis. Não pode. É a condição da propriedade, da titularidade, do domínio, da responsabilidade. Então, não é não. Juliana. Todas essas duas questões estão relacionadas a um ponto: política pública de atendimento ao cidadão. Seja no processo do cuidado dessas pessoas que estão aí no centro da cidade de São Paulo, como eu trouxe, seja nos movimentos que precisam ocupar ou que se colocam nesse estado de ocupação de uma área improdutiva, buscando aí um espaço e uma reivindicação de terra para poder trabalhar. São questões muito complexas, que eu acho que levam tempo para a gente, que são debatidas exaustivamente, e levam tempo para a gente maturar e para a gente entender os convencimentos necessários. Mas, sobretudo, é um resultado da falta clara de política pública para essas áreas. Atendimento a essas pessoas, buscar resgatar essas pessoas, eu concordo. Paralelamente, você tem que dar segurança, você tem que colocar ordem nas ruas. Se você não colocar ordem nas ruas, vira o caos. Então, e olha que esse foi só o Drops, hein, gente? Só o Drops. Eu nem falei ainda da fala do nosso amigo no AgriShow. Vou deixar quieto, vou deixar para lá. E também aí dos anúncios que o governo federal faz com relação à questão trabalhadora, a questão do IR. Tomara que aconteça, para que as pessoas sintam realmente que a participação de lucros e resultados é algo que é uma bonificação para o trabalhador, porque entra aqui e sai acolá, né? Você recebe o PLR e ele sai pelo outro lado no imposto. Então, que a gente sinta um pouco, né, nós, trabalhadores, da base, né, da pirâmide, que a gente sinta esse ganho real para que a economia comece a responder, para que a gente possa participar do processo econômico do país. FGTS não altera e ainda o PRL você ainda paga imposto. Fica bom, né? Vamos para uma matéria dessa. Bora! Boa, Juliana. Todos que tentaram dar golpe serão presos, diz Lula no ato no 1º de maio. O presidente Lula, do PT, disse nesta segunda-feira que todas as pessoas que tentaram dar um golpe serão presas em referência àqueles que participaram dos atos golpistas em 8 de janeiro, em Brasília. Vocês se lembram que tentaram dar o golpe no dia 8, afirmou o presidente durante o ato das centrais sindicais para celebrar em São Paulo o Dia do Trabalho. Em seguida, prometeu punição, que na prática depende de decisões do Judiciário, não do Executivo. A promessa vem na esteira da CPI que o Congresso investigará as circunstâncias que propiciaram as cenas de destruição na capital, uma semana após Lula tomar posse do seu 3º mandato. Lula se opôs inicialmente à criação da CPI, mas decidiu mudar a orientação para a base governista após a crise com a queda do ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias. Lula também defendeu que as pessoas voltem a ser humanistas e possam se dizer de esquerda sem medo. A gente não pode viver num mundo em que andar de vermelho é visto como inimigo do inimigo, afirmou o petista. Não pode aceitar a ideia de que é proibido dizer que é de esquerda. Lula estava ladeado no ato do 1º de maio com velhos companheiros de guerra, como o presidente do PT, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-deputado José Genuíno e os ministros de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do Trabalho, Luiz Marinho.
João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, também subiu no tablado onde abraçou Lula, na mira do agronegócio e trocando faíscas com alguns membros do governo. A entidade será alvo de uma CPI no Congresso. Pegando fogo. Pegando fogo literalmente, Pegando fogo. Veio para São Paulo, Tarcísio Lula, pegando fogo o negócio, Juliana. Eita, nós! Do que nós estamos falando, Jesus? Nós estamos falando de agronegócio, nós estamos falando de CPI, nós estamos falando de 8 de janeiro. Tá. O presidente endureceu a fala. O presidente tem essa potência, né? Pôs o pé num palco, no mínimo 5, 6 assuntos saem da fala. Não, e eu acho que é para também deixar muito claro e marcar a importância de se resolver a questão que foi o 8 de janeiro. Nada justifica os atos que aconteceram, nem culpar determinada pessoa ou partido ou situação, porque da mesma forma que a gente não pode ter medo de andar de vermelho na rua, a gente também não pode ter medo de usar a camisa da seleção brasileira. Acho que é isso. Boa, bem colocado, né? Bem colocado. São cores que são da nação. São as cores da nossa nação que não poderiam nunca ter sido tomadas por uma situação de partido, qualquer coisa, né? Por isso que eu usei azul na época da Copa. Mas, para não me confundir. Mas entendo que eu tenho toda a liberdade de usar a cor que eu quiser e de falar, porque a gente vive num estado democrático de direito, onde as liberdades precisam ser respeitadas, né? E aí, todo esse processo do 8 de janeiro vai culminar em muitas coisas, né? Existem aí os mandantes, mas essas pessoas que foram, o que me dá raiva e me dá dó, são que muitas vezes são as pessoas que foram no cabresto da coisa e que vão agora sentir o peso da justiça. E precisa-se restaurar a justiça nesse país. Precisa-se entender que o que foi feito no 8 de janeiro, a depredação aos espaços públicos, né, a quebra de relíquias importantes que o Estado brasileiro recebeu, a depredação, a invasão de documentos importantes, de obras de arte, de todo esse material que estava exposto, né, no Palácio do Planalto, isso é muito sério, Márcio. Isso é, de fato, muito sério. Então, que exista as punições necessárias, mas que sejam na medida, evidentemente, do necessário. Que não seja uma caça às bruxas por conta do que aconteceu, mas a gente precisa... Eu falava isso sábado num evento que eu participei, quando a gente fala de cultura, quando a gente entende o processo de cultura está vinculado diretamente ao comportamento humano. Uma das coisas que a cultura brasileira hoje se preocupa é em preservar a memória coletiva. E o que a gente precisa entender é que o brasileiro não tem memória coletiva. Se tivesse memória coletiva, a gente tinha pensado 3 vezes que já tivemos governos autoritários no país e que a gente teria muito mais cuidado na hora de escolher diversos representantes. Eu não estou nomeando uma pessoa em específico, estou falando de diversos governos que são arbitrários, que não escutam, que não dialogam com a sociedade, e isso é um ponto a ser pensado. E quando a gente não tem essa memória coletiva, eu quero crer, daqui a alguns anos, quando eu estiver dando aula de história por aí, que você sabe que eu estou estudando história, né? Legal, bacana. Eu quero poder falar desse dia nessa perspectiva da memória coletiva e do cuidado que a gente tem que ter com os bens da nossa nação e não apontar o dedo sobre X ou Y, né? Então, essa questão do 8 de janeiro vai render muita coisa, vai achar muita sujeira debaixo do tapete, eu tenho certeza disso. E claro que a gente vai precisar começar a discutir esse processo de fato de redemocratização do país, de liberdade e de empatia com a democracia. Eu vou aproveitar essa tua fala, Ju, vou aproveitar esse teu comentário, porque eu entendo a necessidade de se punir essas questões que envolvem, né, degradação do patrimônio público, do dia 8, do movimento que perdeu, acabou perdendo a diretiva quando houve as invasões, depredações, e na verdade foi o momento em que o movimento acabou saindo do seu eixo, né?
Entendo isso. Também sou favorável aos movimentos ordeiros, pacíficos, né? Claro. Perfeito. Mas eu queria ver o mesmo empenho, tanto da imprensa, quanto do Senado, quanto dos governadores, quanto da presidência. Eu queria ver o mesmo empenho direcionado à questão da segurança pública nas escolas. Nós tivemos uma professora que foi morta em sala de aula, nós tivemos uma invasão de creche. Isso passou o dia 20, parece que não existe mais problemas de segurança nas escolas, parece que não existe mais problemas na educação, parece que não existe mais essa situação. Eu estou gostando de ver o empenho relacionado no dia 8, mas eu queria ver esse exemplo relacionado a outras coisas que são de suma importância na vida do brasileiro. A educação é uma delas. Infelizmente, a gente vê no palco das notícias, né, que essas acabam perdendo a notoriedade e ficando no esquecimento. Então isso me preocupa. Nós tivemos aí o senador Moro tendo um processo relâmpago sendo instituído, bacana, e ao mesmo tempo existem senadores que têm praticamente uns 20 processos que podem simplesmente desaparecer porque vai passar o prazo, vai passar o tempo e vai cair na inoperância. Quer dizer, que Brasil é esse, né? Por isso que eu estou falando aqui. Que Brasil é esse? Precisamos seguir com toque de caixa. Por isso que eu estou falando aqui que é um processo de amadurecimento e um processo longo, viu? De reestruturação dessa nossa tão frágil democracia, sabe? Não é só pelas polarizações que existiram, sobre as polêmicas. Quando você traz essa questão das escolas, isso pega fundo na gente. Eu tenho um filho na escola, você teve sua filha na escola o tempo todo, né? Então, de que forma que a gente, que é cidadão, do dia a dia, trabalhador, como a gente interfere nessas dinâmicas e como a gente cobra, de fato, essas melhorias, né, nas diversas áreas da sociedade, né? Essa questão da segurança é muito séria. Uma das questões, uma coisa né? Vamos lá apurar, vamos identificar quem são os culpados, quem são os culpados que estão dentro da estrutura governamental, porque houve uma falha sistemática dentro do processo de segurança, favorecimento, né? Um favorecimento de acessos. E eu não estou falando que foi mandado de cima para baixo. É da relação daquele servidor com o ato que está acontecendo. Se eu estou vendo depredar um bem público, eu, como servidora pública, eu tenho que intervir. Eu não preciso que ninguém me diga. Eu não preciso de ordem. Eu sei que eu tenho que proteger aquele patrimônio. Porque eu pelo menos, me pautei, quanto servidora pública, de entender que eu sirvo ao público e cuido e zelo pelos patrimônios públicos. Então, nunca você vai ver da minha parte, particularmente, qualquer tipo de situação que seja conivente com a depredação de espaço público, com o descaso, com a falta de cuidado, seja com o patrimônio, seja com uma política pública que a gente está cuidando. Isso não é minha área de atuação, né? E assim, penso eu e conheço e sei de diversos servidores que trabalham com essa ótica. Mas esse problema do dia 8, ele é sistemático. Ele é de baixo para cima e de cima para baixo. Né? Porque, como você bem falou, todas as manifestações pacíficas têm que ser escutadas. É um movimento, senão não estou falando de liberdade. Sim, agora, de manifestar, de colocar a minha opinião, de colocar o meu desagrado, ou de prestar apoio a um determinado movimento. Mas, quando você traz essas outras questões que envolvem diretamente a sociedade, mas que parece que o Estado não responde na mesma energia, de fato, a gente entende que tem ações que são mais tratadas com maior prioridade e outras nem tanto. E quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de bem-estar da população, isso tem que ser a primeira coisa a ser pensada. 10 horas mais 28 minutos, vamos a mais uma matéria. Governo investirá 23 bilhões em infraestrutura, diz Lula em ato do Dia do Trabalhador. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou a representantes das centrais sindicais de trabalhadores que o governo investirá 23 bilhões em obras de infraestrutura este ano. A declaração foi dada durante o evento do Dia do Trabalhador em São Paulo. No governo passado, eles investiram 20 bilhões em 4 anos para fazer a estrada e ponte. Nós, neste ano, vamos investir 23 bilhões em um ano. Nós vamos fazer mais do que eles fizeram em 4, disse Lula. Ele afirmou também que o terceiro PAC, ou seja, a terceira edição do antigo Programa de Aceleração do Crescimento das gestões petistas anteriores, será o grande projeto de obras de infraestrutura do país.
estamos apresentando o terceiro PAC a empresários. Será o maior projeto de infraestrutura do país, prometeu Lula. Foi o primeiro evento em que Lula com as centrais de trabalhadores após a sua eleição. A organização do evento estima que 40 mil pessoas participaram no ato no Vale do Anhangabaú. O evento unificado de 1º de maio é organizado pelas centrais sindicais da CUT, Força Sindical, GTB, UGT, Intersindical, Classe Trabalhadora, CSB, Nova Central e Pública. Tá aí, 23 bilhões. 23 bilhões. Que aconteça, que as obras sejam retomadas, muitas que foram paradas, inclusive nos governos anteriores, né, não deste último, que seja tudo retomado e que a gente consiga fazer esse pacto pelo crescimento do país. Isso pode gerar emprego, isso vai gerar modernidade, vai desenvolver. Então, que aconteça e que não seja aí uma promessa só do dia 1º de maio, né? Que a gente possa participar dessa construção a partir dessas oportunidades. A gente falou isso logo na primeira fala aqui do programa, né? Sobre oportunidades de trabalho, sobre isso que tem que ser tratado com prioridade. Talvez seja um momento a gente entender esse funcionamento do PAC, aprimoramento desse programa, para que, de fato, esses avanços sejam feitos no campo do desenvolvimento da estrutura do país. Vou fazer um apontamento aqui bem objetivo, que é o governo do Estado de São Paulo anunciou 20 bilhões em investimento em estrutura. Eu achei pouco, diante do governo do Estado de São Paulo, o que é o Estado de São Paulo, esse investimento. E aí o governo federal anuncia 23 bilhões de infraestrutura. É menor. Então, mas vamos lembrar uma coisa que é bem importante. Porque, Ju, a gente está falando de um momento em que o trabalhador pode ser restituído em 720 bilhões de reais do seu FGTS. Gente, vamos começar a tratar a sigla, os números, né? Entender melhor essa matemática financeira, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui, é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu espero que essas cifras aumentem para o ano que vem. Porque essas cifras desse ano são resultado de um orçamento que foi elaborado no passado. E um orçamento que muito embora elaborado no ano passado, teve aí um forte empenho da transição de governo de alterar e de conseguir conquistar alguns avanços em áreas que não estavam sendo priorizadas no orçamento do antigo governo, né? Então, tanto o governo do Estado quanto o governo federal estão sobre essa decisão de um governo anterior, que mesmo que você tenha feito os acordos para tentar trazer, a gente viu aí como foi no governo federal todo o processo da transição, né? De fechar acordos importantes para a questão do auxílio emergencial, né? do Bolsa Família, de um aumento dos recursos para as questões sociais e de educação, principalmente, por conta das universidades, que estavam aí à míngua, né? E seriam ainda mais precarizadas. Enfim, em outras pastas, né? Eu posso falar da minha, principalmente, que a gente não tinha nem Ministério da Cultura. Quanto mais saber qual era o orçamento real dessa pasta. E hoje a gente vê uma reconstrução muito sólida do que é o Ministério da Cultura, e posso falar isso num outro momento aqui, porque eu acho que é importante a gente saber como estão essas estruturações. E a partir do que eu lido na área de cultura, você na área de comunicação, a gente entender quais são os avanços reais de cada área e o que ainda está nesse campo do que a gente ainda não está sentindo que engrenou, né? Mas isso faz parte. A gente está falando de 100 e poucos dias de governo. Mas chama a atenção essa tua observação sobre o montante, porque realmente são cifras que não são, talvez, ideais para a gente pensar em infraestrutura, né? Mas, ao mesmo tempo, são reflexos desse pensamento anterior. Então, acho que agora é que a gente tem que acompanhar como é que é a aplicação disso e como vão se formular os orçamentos desse ano, para a gente poder falar aqui no programa do ano que vem que são 100 bilhões, que são 200 bilhões, e não ficar na casa da dezena, que a gente precisa de recurso investindo aí no desenvolvimento do país, sem dúvida. Tanto o governo do Estado quanto o governo federal encaminharam os LDOs para análise
disse, né? Então, quer dizer, a corrida acompanhar. já começou da elaboração do orçamento. Então, como que essa corrida está pensando em infraestrutura, está pensando em saúde, educação, esporte, cultura, assistência social, desenvolvimento industrial, enfim. Agora que a gente vai começar a ver a cara que realmente, nesse caso, esses dois governos que houveram a mudança, né, sistemática do governo federal e também no governo do estado, que por muitos anos houve um outro partido no comando, agora a gente vai sentir quais são as prioridades de cada governo. 10h35, vamos a mais uma matéria. Secretária Sonaira Fernandes apresenta o espaço do SP Mulher na maior feira do setor agrícola do país. A secretária de Políticas Públicas para a Mulher do Estado de São Paulo, SP Mulher, está presente na 18ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, o AgriShow 2023, em Ribeirão Preto, com estande próprio para promover o empreendedorismo feminino na agricultura. A iniciativa visa destacar o papel das mulheres na agricultura e promover ações que contribuam para o empreendedorismo feminino no setor. Maior evento do setor na América Latina, o evento deve reunir este ano 190 mil pessoas e 800 empresas nacionais e internacionais. O início foi ontem, no dia 1º, e segue até sexta-feira, dia 5. Haverá atendimento no estande em parceria com a Desenvolve São Paulo, para as linhas de crédito voltados a micro e pequenas empresas e empresas administradas por mulheres, disponibilizados desde março pelo governo do estado de São Paulo, totalizando 50 milhões, com prazos de carência e juros diferenciados. O estímulo à mulher empreendedora é um dos pilares da nossa pasta, já que a autonomia financeira feminina pode transformar a realidade de muitas famílias, afirma a secretária de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes. Estamos muito felizes de marcar presença para contribuir para que as mulheres alcancem seu potencial. O espaço reservado para a Secretaria de Políticas para a Mulher na AgriShow reafirma o compromisso do governo de São Paulo com as políticas para que a mulher alcance sua autonomia pelo empreendedorismo. Essa é a primeira vez que o Estado tem uma pasta voltada especificamente para a demanda das mulheres. Juliana. Boa. Eu acho que o governo dá uma sinalização positiva com relação às políticas para as mulheres. Isso é muito importante. Eu sou muito defensora desses espaços de gestão, quando a gente olha para as políticas afirmativas, de forma a centralizar a força para isso, né? Quando a gente tem estruturas de governo que não pensam essas particularidades, a gente tem uma dificuldade de, evidentemente, implementar as políticas, né? Então, quando o governo do Estado sinaliza um espaço de gestão para o empreendedorismo feminino, para debater as questões da mulher, isso é importante, e nós, mulheres, temos que participar desse processo. Há o modelo do governo federal, que também tem feito um trabalho muito sério na questão da mulher, com a Secretaria de Mulheres, né? Então, eu acho que é uma oportunidade da gente entender o empreendedorismo feminino, principalmente no interior do Estado, que majoritariamente tem uma força, né, da agricultura muito grande ainda no Estado. Então, é uma oportunidade dessas mulheres terem acesso. Agora, eu pergunto, como se dá essa informação a mulheres que muitas vezes não vão ter o conhecimento dessas ferramentas, né? Como que eu acesso o governo do Estado para que ele me oriente de que eu realmente posso solicitar esse apoio? Quais são, não é só liberar os recursos, é como eu oriento a mulher empreendedora em todos os estágios, desde a criação da sua microempresa ou de cursos de formação para determinado setor. Então, eu acho que assim, o trabalho deve ser verticalizado também em como conscientizar essas oportunidades. Uma coisa é você oferecer o recurso. Ok, está sendo feito. Outra coisa é como você faz que a mulher, desde o mais alto grau de instrução até o mais baixo, ela possa entender que ela é, sim, empreendedora. E destacar, Márcio, que oportunidades como essa ajudam as mulheres a se livrar de alguns cabrestos que existem da sociedade, de que colocam ela sempre nesse espaço de aguardar do homem da casa,
né, a liberdade para fazer determinada coisa e ainda ajuda, principalmente, a gente diminuir índices de violência, porque ela começa a ser protagonista da sua história e começa a ter ali uma oportunidade de sair de um determinado relacionamento abusivo, de um estado em que ela não está à vontade e que muitas vezes tem que ficar num relacionamento abusivo, em condições precárias de convivência, porque não tem ali um trabalho, não tem ali um ganha-pão para poder cuidar dos seus filhos. Então, acho que assim, o governo acerta quando pensa, quando coloca a questão das mulheres no protagonismo da discussão, acerta quando distribui recursos, mas precisa deixar também claro como é que eu acesso isso e quais são as outras políticas de mulheres que possam colaborar para que essa mulher que está, independente do estado, né, da cidade, do estado, ela possa ter acesso a esses recursos. É interessante você falar, porque a gente sempre fala o homem do campo, né? E esse stand na AgriShow significa a mulher do campo. A mulher no campo. Então, e empreendedora de grandes trabalhos, não só do roçado, mas a empreendedora que vai cuidar da fazenda, a mulher que vai vender o produto. Fazer a terceirização do produto, Exatamente. Vai trabalhar, vai industrializar. Então, legal. 50 milhões para começar, seu Tarcísio, tá bom, mas não é o ideal. Muito pelo contrário, tem que aumentar. Agora, dar a linha de crédito não significa que a pessoa vai ter que deixar até a alma lá, porque você vou te incentivar a empreender. Só que empreender, você tem que trabalhar uma incubadora nisso, né? Porque a pessoa que começa a empreender, ela tem um mercado que vai disputar, um mercado que é muito agressivo. E quantas empresas não abrem e fecham todo ano? Então é necessário se ter essa estrutura, né? Principalmente para a mulher que vem nesse segmento de conquistar o seu espaço, de conquistar o seu direito. Que é o que eu trago, né? A gente luta tanto por igualdade, por liberdade, por respeito. E a gente vê iniciativa dessas, independente das cifras, a gente comemora as possibilidades. Mas é isso que você traz, não é só um recurso. É, de fato, como eu instrumentalizo essa mulher para que ela tenha acesso e ela saiba que ela vai conseguir restituir o que ela pegou emprestado. Porque senão eu crio um problema muito sério. Sim, você criou uma dívida, né? Exatamente. Então imagina, para uma mulher que de repente está num processo de vitimização, né? Começa a empreender e acha que vai dar certo. De repente ela se vê ainda num outro processo de retirada do seu nome e parar num sistema de crédito. Perfeito. Como que faz isso, né? Então a gente precisa ser cuidadoso. Toda a política pública, principalmente de atendimento a questões de direito, precisa ser muito cuidadoso, muito estudado e principalmente a gente precisa orientar as diversas camadas da sociedade, porque isso pode virar uma bucha de canhão, né? Que é teu negócio, né? Quando você vai pedir o dinheiro, pedem até a aliança da parteira como garantia, né? Quando você viu ao mundo. Agora, para pagar depois são elas. Vamos a mais uma matéria. O governo não vai ceder 1 milímetro a garimpeiros, diz secretário sobre crise Yanomami. Integrantes de mais de 8 órgãos do governo federal estão na terra Yanomami, em Roraima, após um ataque de garimpeiros que deixou 2 indígenas baleados e um morto no sábado. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, o governo não vai ceder 1 milímetro no enfrentamento ao garimpo ilegal. O recado, segundo o secretário, foi enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O secretário falou em entrevista coletiva nesta segunda-feira, após uma reunião de emergência envolvendo os representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Saúde, Povos Indígenas, Meio Ambiente, além de entidades como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. A ação faz parte da resposta do governo federal ao ataque sofrido aos indígenas na região. 3 Yanomamis foram baleados no último sábado, dia 29. Uma das vítimas, um agente de saúde que atuava na comunidade, morreu no local. As outras 2 vítimas foram socorridas no posto de saúde que funciona na reserva e, posteriormente, transferidas para o Hospital Geral em Roraima, onde estão internadas. As ministras Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, sobrevoaram a terra indígena Yanomami. Vimos no sobrevoo que existem garimpos abandonados, mas outros, como indicam os dados do satélite, continuam ativos e serão desativados com ações de inteligência e ações integradas de todos os segmentos, afirmou Marina.
Nossa preocupação é que tudo aconteça de forma pacífica. Não estamos incentivando os conflitos, não queremos derramamento de sangue. Por isso estamos aqui trazendo o Estado brasileiro, defendeu Sônia Guajajara. A situação é urgência e emergência. Nós estamos discutindo a questão Yanomami. Ah, mas o governo anterior, não tem mais relação com o governo anterior, é anterior. A questão agora é a ação neste momento. E o que tem que ser feito já? Qual é a ação já? Qual é a ferramenta que se pode ter, que se tem já pronta para que se fazer? Tem a Força Nacional? Tem isso? O que pode se fazer para impedir isso agora? Foi feito, né? Tentaram impedir a entrada de garimpeiros e tudo mais, isso gerou um conflito. O que tem que ser feito? É a mesma coisa, o indígena está indo defender as suas terras, é a mesma coisa que a população sai às ruas para se defender dos bandidos. É isso que se quer? Cadê a segurança para o povo Yanomami? Isso é para ontem. Legal sobrevoar, legal isso, mas e o que vai mudar? Não adianta você só ter consciência da questão, você precisa agir. Porque senão a gente vai ficar num debate enquanto os índios são mortos, enquanto pessoas invadem, enquanto garimpeiros invadem. Lembra que a gente falou aqui? Invasão não pode? Invasão não. Juliana. É isso. Essa questão dos Yanomamis pega a gente num cerne muito ferrenho, porque é falar sobre direito que a comunidade tem de existir, de viver da sua cultura. Eu, como uma mulher que pesquiso cultura e entendo esse lugar da convivência como também uma relação direta de preservação da cultura de um povo, da nossa história. Quando a gente vê povos originários do nosso país sendo tratados como foram tratados ao longo desse tempo, na ausência total de políticas públicas para poder respeitar, demarcar a área, promover os serviços de saúde, de educação, isso é muito grave. Você trouxe aí uma questão olha, não vamos falar mais do governo passado. É um pouco isso, mas a gente precisa entender que esse processo de agora é reflexo do que aconteceu, não só no governo anterior, mas em outros governos também. A gente precisa ser claro, né, e entender esse processo. A gente falou da reforma agrária, da mesma forma da demarcação das terras indígenas. Mas chamar atenção, porque esse processo dos Yanomamis revela um Brasil completamente fragmentado, um Brasil que não respeita a sua história, um Brasil que não respeita o seu povo e as memórias que tem. E essa questão do garimpo, isso precisa ser entendido, e essa ação que você fala, Márcio, ela precisa ser enérgica, ela precisa ser direta. A gente vê que houve uma desestruturação das principais infraestruturas do governo federal com relação à proteção de espaço. A própria FUNAI, o IBAMA, as forças de controle da Polícia Florestal, enfim, que agem diretamente, né, na intervenção ali da própria Polícia Civil, que vai lá, intervém e manda queimar os maquinários para poder desestruturar o garimpo. Mas o que chama mais atenção é o estudo da área, né? Tentar entender o que está acontecendo ali para poder pensar a política e principalmente a reação ao que está acontecendo. E isso, de fato, está sendo demorado, né? Uma coisa foi a ajuda humanitária que foi colocada ao povo Yanomami, que estava morrendo, né? Crianças, senhores, senhoras, mulheres, homens de diversas comunidades da terra Yanomami que estavam ali nos seus dias finais por falta de alimentação, por falta de cuidado com saúde, pela negligência do Estado brasileiro com aquela população no governo anterior. E dos outros governos, eu acho que o que acontecia era: a gente vai fazer aqui, o mínimo possível, mas o que a gente viu no começo desse ano, se revelou para a nação brasileira com relação ao povo Yanomami, eu falo com propriedade de estudo, foi um genocídio o que aconteceu ali.
de não se pensar naquela população, em acolher aquela população que estava ali e que deve ter vivido o processo de Covid inteiro, e a gente nem sabe quais são as cifras reais do que foi perdido dentro dessas comunidades, e não só da terra Yanomami, mas dos diversos povos originários do país. A conversa é séria, o governo precisa agir, eu concordo com você. Não é só sobrevoar, não é só... tem uma fala muito propositiva. E aí eu volto a destacar aqui. Quando a gente cria dentro do espaço da gestão pública órgãos que vão olhar diretamente para uma determinada população, ou ação, ou condição de comportamento, seja a questão das mulheres, seja a questão de negritude, seja a questão LGBT, seja a questão dos povos originários, e isso nos dá um alerta muito positivo, nos coloca um olhar positivo de que essas políticas vão começar a agir, né? Vão começar a ser olhadas com mais carinho e que a gente vai começar a sentir esse reflexo na sociedade. Eu sou muito... todo mundo falou, mas vai engessar, eram 20 e tantos ministérios, agora tem 30 e tantos ministérios. Mas a gente está falando de um país que tem uma condição continental de área. 5 regiões que você tem aí 6, 8, 10 estados, 5 estados, 3 estados, mas que tem as suas características próprias, os seus dialetos, as suas referências culturais e seus sistemas de governo, né? E a gente está falando de vários países dentro do Brasil. Então, toda vez, pelo menos do meu ponto de vista, que a gente cria espaços para discutir políticas tão seccionadas, isso é importante para fazer a sociedade refletir sobre isso. E agora a gente precisa não só refletir, a gente precisa agir. Precisa ter aí uma energia dessas forças de comando para desmontar esses garimpos, para entender quem são os financiadores desses trabalhos e também a ajuda humanitária e de condições para que essa população viva dentro dos seus costumes. Que é respeitar, não é tirar um indígena da terra indígena e colocar ele num prédio da CDHU. É, de fato, respeitar ele, o modo de vida, a caça, a pesca, as relações de convívio, as danças, a fala, né, o idioma, tudo isso precisa ser cuidado. Gente, não é que o índio não possa ter 5G, não, muito pelo contrário. Pode ter também. A aldeia tem o direito de ter o 5G, tem que ter o direito de toda a estrutura do século XXI. Não é para o índio viver. Ele vai reverenciar a sua cultura dentro do seu território. Exatamente, né? Assim como a gente vê... Fala, não, o índio tem que ficar lá na Alca. Não é nada disso. Assim como a gente vê a própria ascensão da Sônia Guajajara como ministra, né? É uma indígena que buscou o estudo, que trabalhou, que se envolveu na política, que sempre foi engajada e que hoje tem esse espaço de fazer essa preservação do seu povo. A política no Brasil ela é tão culpada pela formatação da opinião pública, porque quando se fala em reorganização da estrutura governamental, seja criando ministério, seja agindo, a primeira coisa que vem à mente é cabide de emprego. Exatamente. Então, para que isso seja demovido da cabeça da população, as ações devem refletir realmente ações. Porque senão, o que o povo entende é que é só cabide de emprego. Então, precisamos refazer isso. A culpa da forma em que o povo olha todos os governos e olha todos os políticos, nada mais é do que o fruto das ações desses governos, todos eles. Então, agora não adianta aparecer, né, no AgriShow e falar alguma coisa, agora não adianta, nós estamos aqui, a internet está aqui para acompanhar e ver tudo isso de perto. Que bom que vem a internet. E que tenha o 5G na aldeia. Mas que as pessoas também possam viver da sua, né, da excelência da sua cultura, perpetuando a sua língua, o seu jeito de viver, e que a gente tenha orgulho desses povos, porque quando o português chegou aqui, eles já existiam. Então a gente precisa entender que são nossos. Nada de nós sem nós. Temos que respeitar o Brasil. E respeitando o Brasil é respeitar o indígena, os povos originários. Vamos a mais uma matéria. Ministério vai investigar campanha do Google contra a PL das fake news. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que vai determinar que a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça, que investiga possíveis práticas abusivas do Google, a BitTech, estaria fazendo campanha contra a PL das fake news e impulsionando conteúdo contrário à proposta que tramita na Câmara dos Deputados.
Desde ontem, dia 1º, a página inicial da plataforma de pesquisa do Google exibe a mensagem com um link com a matéria chamada O PL das Fake News pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Ao clicar, o usuário é levado ao blog do Google Brasil para um texto assinado por Marcelo Lacerda, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas. Na página, o diretor da empresa afirma que o PL da verdade favorece a desinformação, uma das consequências indesejadas, por exemplo, e que o PL acaba protegendo quem produz desinformação, resultando na criação de mais desinformação, disse. Estou encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas, disse o ministro Fábio Dino. Nas redes sociais, outros usuários também reclamam do comportamento das plataformas. No Twitter, por exemplo, algumas pessoas denunciam que o conteúdo favorável à PL da Fake News, projeto de lei 2630 de 2020, está sendo excluído ou marcado como falso. Outros também relatam que o Spotify está divulgando propaganda contrária sobre o assunto, mesmo para aqueles que pagam pelo serviço premium. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados se prepara para votar o projeto nesta terça-feira. Popularmente conhecido como PL das Fake News, a proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, um mecanismo de regulamentação da internet. O texto toma obrigatória a moderação do conteúdo na internet para que sejam identificadas, excluídas ou sinalizadas postagens de contas com conteúdo considerado criminoso. PL. Vamos nos ater ao PL. Vamos nos ater de que PL é projeto de lei, minha gente. Projeto de lei. Projeto de lei. PL 2630 de 2020. Como que era aquelas letrinhas finais das novelas, né? Olha, qualquer situação aqui da novela não passa de mera coincidência. Qualquer ligação com fatos, pessoa, do ato, é mera coincidência, não tem nada a ver. Eu vou pedir para a Maria Clara ver se ela consegue abrir no Google, se ainda tem essa questão lá do link para ir para os PLs, que aqui a gente mata a cobra bora. Tá aqui a gente mata a cobra e mostra como é que matou. Vai lá, Maria Clara. PL das fake news pode aumentar a confusão e mentira. Tá aí, Marcelo Lacerda, Direção de Relações Governamentais e Políticas Públicas. Tá aí a página, tá lá, ok. Tá aqui, então. Juliana, tá aí a página. Bom, aí... Ô, seu Google, peraí, pô. Você já fatura, né? O faturamento já é extraordinário. E aí você ainda vai querer dizer como é que meu país tem que lidar com a liberdade de informação? Você não vai dizer para mim que você não tem responsabilidade com o que você publica? Me poupe, né? Me poupe. A minha fala é mais dura nesse sentido, o Márcio, porque a gente está falando aqui sobre processos de desinformação. Não é essa a questão da política brasileira. A gente viveu isso durante a pandemia, de incentivar negacionismo com relação à questão de vacina e uma série de coisas. Passamos por essa fase. E agora o que eu acho que precisa existir é, de fato, a gente entender que a gente tem que ter compromisso com a verdade da informação, seja ela qual for e beneficie quem for. Não pode estar favorecendo a circulação de coisas que são mentirosas. Sobre isso acho que você pode falar melhor do que eu, por ser um jornalista, um trabalhador da área de comunicação. Quais são os compromissos que existem e que devem existir para a veiculação de uma matéria, de uma notícia, de uma informação. Então, me preocupa muito esse tipo de manchete estar vinculada no portal como esse, porque não se entende... Está acima da legislação de um país? Está acima de uma propositura de um Estado como o nosso? Tem uma preocupação muito grande, vale Juliana, tudo quando a gente fala para ter dinheiro da fake news, da internet, porque o que acontece? A internet ela desbancou a propriedade da informação que se tinha nos veículos abertos. Acabou isso. Acabou. A TV aberta não é o que manda naquilo que pensa o brasileiro, muito pelo contrário. O brasileiro ele busca conteúdo na internet. E agora o que está se buscando é a regulação disto. E que, na verdade, deveria ser regulado também
junto à imprensa livre, a essa questão das emissoras, do conteúdo, não só jornalístico, do conteúdo que é colocado nos veículos de comunicação. Nós temos uma emissora espetacular que se chama TV Cultura, que produz um conteúdo belíssimo e riquíssimo, né, e que pouco é assistida. Se nós formos para a internet, a cultura, ela está aí no poderio igual de todos. Só que a questão que envolve a internet é a mesma questão que envolve a comunicação aberta. O que é? É o incentivo. Você tem aí o conteúdo em que as pessoas acabam investimento, impulsionando na internet. Então, como se discutir a fake news, como se discutir a liberdade de imprensa e de que forma eu posso estar regulamentado a não fazer propaganda ou impulsionar algo que na verdade não seja verdade. Porque se eu impulsiono, de que forma eu impulsiono? Com uma conivência, com assertividade, ou então diante de um mecanismo que me promove impulsionar? Então, essa questão do PL da fake news ela é muito densa e tem muita coisa para ser discutida. Mas algo tem que ser iniciado. Perfeito. O controle é meu, eu escolho o que eu assisto, eu escolho o que eu leio, eu escolho o que eu acesso. O controle é meu, eu tenho o direito de acessar a tudo. Só que a responsabilidade do conteúdo é de quem? E o compromisso, né? O compromisso do conteúdo por isso, é de quem? Por isso que eu endureço nessa questão, assim. Eu concordo com você. Como que pode determinado órgão que tem atuação no país não respeitar o que está sendo discutido? Nem foi implementado ainda e os caras já estão gritando. Por quê? Porque vão perder grana. Essa é real. Essa é real, Márcio. É real. O quanto que esses portais de informação e de circulação de diversas informações ganharam com a inverdade. Eu vou pedir que Maria Clara desde que a internet existe, tá? Vou pedir que a Maria Clara abra só estou dizendo que intensificou agora. Mas desde que... Enfim. Eu vou pedir que Maria Clara abra o portal nosso aqui. Porque é o que a valorização da informação, acesso à informação. E dentro do nosso portal, a hora que ela abrir aqui, que está passando a Juliana lá, a Juliana está passando, olha lá. É o delay. Vou pedir que ela desça a página, por favor. E aí nós vamos mais, pode descer mais, por favor. Lá no menu, temos aqui no menu notícias atualizadas. Logo após o empreendedorismo ali, notícias atualizadas ali, por gentileza, Maria Clara. Isto você pode ver que as categorias estão por estados, Bahia, Brasília. Temas também, né? Tem muita coisa aqui que você pode acessar e verificar as informações, né? Isto é o poder da internet. A capacidade da internet em dar a você mais acesso à informação. Isso é uma ferramenta poderosíssima. Com certeza. Eu volto a falar, veio a desbancar a propriedade quanto àquilo que era levado de informação ao povo brasileiro. Então você vai agora de Apoca ao Chuí, em menos de 2 cliques. Você consegue saber do mundo na tela do seu celular. Isso tem que ser mantido, regulamentado, para que as pessoas não se aproveitem disso, mas não podemos também deixar engessar a ponto de não termos mais conhecimento sobre o que acontece. Volto a falar do exemplo de Santos Dumont, o avião, encurtar distâncias, mas o pessoal usou para levar bomba. Pois é. É isso, você falou tudo, Márcio. Você é da área e eu acho que você demonstra claramente quando você abre o portal aqui da Virtual, qual compromisso. É sobre compromisso que eu estava falando, né? Então, assim, o compromisso que você, quanto agente da informação, tem com a veracidade do seu trabalho, com a sua pesquisa, com a sua responsabilidade com a sociedade, da nossa cidade, de quem acessa o portal. Vai saber que vai encontrar ali informações que foram selecionadas, que foram conferidas, que foram auditadas, de certa forma, por um crivo que você tem aqui da equipe do trabalho da rádio. E eu acho que é isso, sabe? Me espantou demais quando a gente conversou sobre a pauta e eu vi isso, eu falei, não estou acreditando, eu não tinha lido nada sobre, eu falei, não estou acreditando que os caras estão entrando nessa seara, de dizer agora como é que o meu país tem que regulamentar o processo de atuação deles. Opa! Não. Daqui a pouco estão fazendo novela. Então, daqui também. a pouco eu não acesso mais o senhor Google para fazer pesquisa. Eu vou num outro lugar. Agora tem aí a inteligência artificial que está ajudando em tudo, hein? Então... Gente, o navegador Google Cuidado, é o mais acessado
no país. Sim. Ele é sim. em torno de 80% do acesso é feito no navegador Google. Sabe aquele robot que está lá e que você digita, pensei em comprar um chuveiro. Aí tudo quanto é lugar que você entrar vai aparecer propaganda de chuveiro. Você pensa e já aparece. Entendeu? Isso não é transmimento de sensação. Você pesquisa, eu estou vendo para comprar uma bicicleta, Márcio. Vai aparecer bicicleta em Eu tudo. pesquiso bicicleta aqui, quando eu abro o meu e-mail já tem aquela janela da lateral inteira com tudo que é tipo de jeito, modelo. Então, você vai no seu Facebook, já te aparece pro programa de bicicleta. Essas Se você for no coisas Instagram, facilitam a nossa vai ter vida. alguém pedalando lá para vender essas bicicleta. coisas, né, são benefícios que a internet oferece e facilitam a sua vida. Mas o que não pode é ser usado de forma arbitrária e ainda por cima alimentando questões que vão colocar e criar aí no estado, nas pessoas, uma inconsistência, né? O Google veio trazer facilidade? Veio. Mas tem certas coisas que é de soberania. 11 horas mais 5 minutos, temos uma matéria, Maria Clara. Encerramos? Eita, Tem mais uma? bora. Opa, vamos lá. Ah, sim. Estados Unidos envia alta funcionária ao Brasil após desacordo sobre a guerra na Ucrânia. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, viajou ao Brasil nesta segunda-feira para estreitar as relações com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recentemente culpou Washington por incentivar a guerra na Ucrânia. Em seus encontros com autoridades do governo Lula, Thomas Greenfield vai enfatizar a necessidade de cooperação entre os dois países, em vez de se concentrar nas declarações polêmicas do presidente. Juliana, pois viu é. uma mulher forte vindo ao país. Vindo ao país, isso é uma sinalização do que as declarações do presidente incomodaram, né, o Washington, incomodaram a Casa Branca, incomodaram aí a relação propositiva que ele tem com o Biden. E aí aí é onde eu acho que às vezes o presidente precisa cuidar se a gente está num processo de reabertura da participação do país nas discussões do mundo e se colocando nesse lugar de apaziguamento e de pontes. O que foi falado foi falado, mal falado e principalmente mal interpretado e criou uma situação de inconsistência que precisa ser revista pela equipe da diplomacia brasileira. Mas, de toda forma, o que eu acho que é importante é a gente pensar que o Brasil está no game. O Brasil voltou do game, entendeu? Voltou para o game e faz parte do game errar a estratégia e de repente fora, perdeu uma vida ali, né? Perdeu a vida ali no game, mas dá para recuperar. Eu acho que o governo acerta quando começa a estabelecer novas pontes, acordos importantes que fizeram com a China, que fizeram com a Arábia, que foram buscar agora na Europa. Isso é importante e isso precisa ser cuidado. A gente ficou aí 4 anos meio que sem saber quem era o Brasil no rolê, né? A gente vai cuidar aqui sozinho, porque... Mas eu acho, Márcio, desculpem as gírias, tá, gente? Mas é que essa questão... né? O Brasil voltou, e essa relação diplomática, institucional, ela é um grande jogo. Ela é um grande jogo de xadrez e que a gente precisa acertar as estratégias. E essa questão do endurecimento da fala do presidente Lula com relação à questão da guerra é, de fato, uma preocupação, penso eu, da promoção da paz. Mas a forma como foi colocada causou uma indisposição. O que a gente precisa, e eu acho que ele, quanto grande líder político que precisa promover falas de apaziguamento dessa questão. Porque a guerra é, sem sombra de dúvida, uma das piores formas de relacionamento entre um país e outro. A gente não está falando aqui da briguinha, né? Da fake news. Eu sou a camisa amarela é isso, sua camisa vermelha é aquilo. A gente está falando de vidas. E de vidas de civis. A gente não está falando de vidas que estão empenhadas em guerrear uma com a outra. A gente está falando do que afeta um Estado, né? A condição de vida daquelas pessoas na Ucrânia, a perda do seu espaço político, a perda das cidades, a destruição, desmoronamento dos seus edifícios, né? O bombardeio constante, a relação de medo. Tem tanta coisa que se envolve no processo de guerra que é muito triste quando você não consegue promover esse espaço de acordo.
né? De entender isso. Isso a gente volta lá para a época da história das grandes invasões, né? Das grandes guerras, e você fica pensando assim, gente, por que isso? Por que não reconhecer a soberania do outro? Você já tem um país tão imenso quanto a Rússia, como que a gente vai ainda excursionar em cima de uma outra área? Isso é primitivo, sabe? E envolve... Primitivo no pior exemplo da palavra primitivo, né? E envolve toda uma questão globalizada, né? O mundo inteiro. Agora, semana passada nós falamos aqui que Biden deu uma passadinha na Papua Guiné, um parado de 3 horas, um pit stop de 3 horas na Papua Guiné. Dá para fazer bastante coisa. Que foram mais de 100 anos que eles não foram, nunca foram lá. Que não pisava, que não sabia onde que ficava, então, né? É lógico, o Brasil visitou a China, conversa com um, conversa com outro, e claro, Estados Unidos está se aproximando. Há uma disputa de poderio econômico, são as grandes duas potências econômicas do mundo. Ocupação econômica no mundo, essa relação econômica, essa hegemonia que os Estados Unidos teve, que agora a China, o tigre asiático, está ameaçando. E não só, e tem conseguido aumentar o seu território de relacionamento econômico. E Tio Sam está de olho nessa questão também. E lógico, Biden não veio, mas a embaixadora está aqui e vai conversar não só sobre essa situação da declaração do Lula, mas vai tentar trazer mais... E lembrando, né, a soberania do Estado brasileiro, um dos principais parceiros comerciais dos dois países. E só para reconstituir aqui, o presidente visitou que país primeiro? 11 horas mais 10 minutos. Um abraço ao Tio Sam. Né, tio Patinhas, estamos aqui. Estamos chegando ao final, mandar o Zé Carioca lá. 11 horas mais 10 minutos. Walt Disney. 11h10. Ju, chegamos ao final. Beleza, é isso, né? Agradecendo mais uma vez o acompanhamento de todos, a oportunidade de estar aqui, que sempre me é concedida, e que carinho, né? O carinho que você tem por mim, pelo que a gente pode colaborar no processo do programa, mas principalmente também entendendo a nossa função pública, né? A minha função quanto artista é estar nesse lugar, debater a sociedade, né? E esse espaço aqui é um espaço para esse debate, é um espaço livre para esse debate. Me sinto muito bem conversando aqui com você, agradecendo também ao meu amigo Zeca Rodrigues, que sempre permite que eu esteja aqui trocando essas informações com vocês, né? Por conta do nosso trabalho, do nosso labor, da nossa luta, e dizer assim da importância desse programa, da importância dos temas que a gente está trazendo, temas nacionais que interferem diretamente na nossa vida. A gente precisa olhar com isso com mais carinho, participar ativamente desse processo. A gente não pode estar mais, né, deixando que a Google fique mandando aqui o que a gente vai fazer, se vai brincar com o joguinho do dinossauro, quando não consegue acessar a internet, ou se vai... quais são as matérias aí que a gente vai buscar. Esse negócio da Google me pegou. Estou brava com o seu Google. Como você não consegue acessar, fica aqui no nosso jogo. 11 horas mais 2 minutos. Agradecendo a Juliana, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho à disposição na rede. Também você vai ter os cortes do Virtual News, o Drops News, que está sendo um sucesso, graças a Deus, muito bom. Obrigado. E agradecendo sempre, né? Agradecendo a Deus. Amanhã tem a estreia de mais um episódio, mais um programa do Virtual Empreendedorismo. Logo após. Hoje? É hoje? Amanhã, né? Hoje é terça, Márcio Chaves, vamos lá. Tá vendo? Não falei que segundou na terça? Hoje é isso. Não, mas vamos deixar para quarta, hoje vamos deixar para quarta-feira. Amanhã é estreia. Como eu falei, amanhã. Você pode tudo, querido. 11 horas mais 12 minutos, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a Juliana. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.